especial eu quero falar sobre uma pessoa. Na aula ao vivo eu dei uma atividade para o pessoal para ler, pesquisar alguma coisa sobre Jonas. Com certeza nesse exato momento quem quis pesquisar já pesquisou, já avaliou, já viu um pouquinho sobre isso. Em especial nós veremos o episódio de um colérico melancólico. Jonas, ele era colérico melancólico, então junta aí os dois temperamentos predominantes. Ele tinha os outros dois também? Tinha, mas o predominante era o colérico melancólico. Nós vamos avaliar um pouquinho a situação de Jonas. Você vai ver isso em Jonas, são só 4 capítulos, né? Então por aí nós vamos vendo algumas coisas. Entre aqui a parte colérica de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive e percebe que ele foge para o lado contrário. Veio a palavra do Senhor a Jonas para que ele vá para Nínive. O próprio texto diz assim: e Jonas se dispôs para ir para Tarsis. Esse é o lado colérico, a vontade dele, decidido. Falaram para ele fazer uma coisa, ele foi decidido, se dispôs, sim, se dispôs para fazer o que ele achava que ele queria. Esse é o colérico. Deus manda ir para Nínive, ele pega, vai para Tarsis. Tá ali como se não houvesse o amanhã. Existe um motivo aqui. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Era um povo oponente dos hebreus, dos judeus. É um povo inimigo. Os ninivitas tinham procedimentos muito cruéis com seus inimigos. Quando ele pegava um povo inimigo, eles não faziam reféns. Eles simplesmente destruíam com aquele povo. Diz a história assim que os ninivitas dominavam lá e arrancavam a língua deles, de tão cruéis que eles eram. E Jonas tinha esse conhecimento de que eles eram um povo inimigo. Primeiro, que os judeus já consideram os gentios como que não merecem a graça de Deus. Só eles merecem a misericórdia de Deus, os gentios não, já tem essa divisão. Principalmente um povo inimigo. Um judeu ali, no caso Jonas, ele já estava ali totalmente com o coração amargurado. Aí entra o procedimento melancólico. Amargura, mágoa, de situações passadas dos ninivitas, dessas brigas do passado, sabendo de todas essas situações que os ninivitas causaram para os seus inimigos e de que eram um povo inimigo dos israelitas. Tudo isso foi ficando ali fixado no coração de Jonas. E o lado vingativo do melancólico. A vingança de Jonas qual que seria? Eles não terem acesso à graça de Deus, eles não terem acesso à misericórdia de Deus. Deus estava mandando Jonas pregar por um povo inimigo dele, inimigos cruéis. Jonas sabe que Deus é bondoso, misericordioso e que Deus perdoaria se ele se arrependesse. Então ele não queria fazer parte disso. Esse povo não merece a graça de Deus, né? Esse povo não merece a misericórdia de Deus. Que morra e vá pro inferno. Por isso que ele correu para outro lugar. Juntou aí o melancólico das mágoas passadas e até mesmo no presente os ninivitas ainda faziam coisas erradas que não agradavam a Deus. E juntou o lado colérico da decisão, da decidir fazer diferente. Não vou obedecer não, vou pelo caminho contrário. E foi o que aconteceu onde ele foi para Tarsis. Ele quis fugir da presença do Senhor. Pergunta que se faz: onde que consegue alguém fugir da presença do Senhor? Para onde vai? Se for ao céu, ali Deus está. Se for, né, o mais profundo ali, Deus está. Para onde Jonas fugiria? Mas na ideia dele, ele estava achando que ele ia fugir de Deus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pega ali uma embarcação e vai para Tarsis. Tá lá e tá achando que vai conseguir muita coisa. De repente começa ali um vendaval, uma tempestade, Jonas dormindo. E Jonas dormindo. Aí começa o povo lá, os marinheiros apavorados. Tá? Você tá dormindo? Clama ao seu Deus. Porque eles eram politeístas, e cada um clamava para o seu Deus e tal. Então ele estava falando para Jonas: clama ao seu Deus também. Começa a desconfiar de Jonas: de onde você é? Aí ele fala: tudo isso está acontecendo por minha causa. Ele fala: eu sou hebreu, e conta a história dele. Eles não queriam jogar Jonas do barco, mas foi o jeito, porque ele que estava causando tudo isso. E daí vai, pega Jonas e joga pro mar. Fazer o quê? Melhor a tempestade parar do que a gente manter ele aqui e continuar. E no que jogou para o mar, como nós já sabemos, Deus enviou um grande peixe. Percebe o seguinte: tudo obedeceu a Deus aí. Deus mandou a tempestade, houve a tempestade. Deus mandou o grande peixe, o peixe veio. O único que não estava obedecendo aí era Jonas, né? O profeta que tinha que estar obedecendo a Deus não estava obedecendo. Assim que ele é jogado no mar, Deus envia um grande peixe e nisso ele é engolido. E aí fica lá 3 dias ali implorando a Deus: ai, pelo amor de Deus, me tira daqui, né? E começa lá das profundezas clamar a Deus para que saia do grande peixe.
E Deus ouviu a oração dele. Algo que é interessante nós entendermos é o seguinte: baleia não. Todo mundo olha o grande peixe como algo ruim, um lado negativo. Nossa, o peixe engoliu Jonas e tal. Mas de uma certa forma, esse grande peixe foi um livramento para Jonas, porque senão ele morreria afogado. Ele já estava lá nas profundezas com as algas ali já rodeando ele. Só que daí esse profeta ele estava indigesto na barriga do grande peixe. A Bíblia fala que ele vomitou. Tem versões que falam que vomitou. Então, o que a gente entende daqui? O melancólico precisa ser muito tratado nas amarguras, naquilo que guarda no coração. E o colérico também, ele é muito firme nas vontades e nas decisões dele. Mas quando Deus quer mover algo na vida de um colérico melancólico, ele vai mover da forma dele. Deus falou para ir para Nínive. Ele quis dar um jeitinho de ir para outro lugar, foi. Passou por tudo que passou. Olha a situação aí. Com colérico, Deus muitas vezes vai ter que pegar um pouquinho mais pesado, porque ele é firme nas suas decisões, firme nas suas opiniões, firme nas vontades dele. É onde Deus vai quebrando bem aí. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele foi sendo quebrado aí, pelo rancor, na amargura. Por causa disso, deixou o lado colérico aí de fazer a vontade dele e ponto, acabou. Deu no que deu e ele teve que voltar para a vontade do Senhor. Como diz a palavra de Deus, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões do Senhor. Dando murro em ponta de faca, a pessoa vai se machucar. E finalmente, sendo assim, com muita má vontade, mesmo ele passando tudo isso, ele teve o livramento de Deus, de ser cuspido, mas ele não foi de boa vontade, ele foi com pesar, com muita má vontade. Jonas obedeceu a Deus. Falou, é o seguinte, Deus fala que daqui 40 dias vocês vão ser destruídos. Se vocês não se prostrarem diante dele, ele fala de um jeito frio assim. O que ele faz diante disso? Ele pregou, fez o que Deus quis, com muita má vontade, fez o que Deus mandou. As perguntas que eu faço sobre essa questão. Deus mandou Jonas, teimoso e rancoroso, para onde? E com qual finalidade? Para onde Jonas foi diante da ordem de Deus? Por que Jonas não queria ir para onde Deus mandou? O que aconteceu no meio do caminho? Diante da dificuldade, o que Jonas fez? Lá na barriguinha do peixe, estava lá clamando a Deus. E a pergunta que eu faço aqui, para colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo, o que prevalece? Os planos de Jonas, o teimoso, desobediente, rancoroso, ou os propósitos de Deus? Adiantou o colérico estar ali determinando a vontade dele? Adiantou esse rancor todo no coração? Deus realizou os propósitos dele. E o descontentamento de Jonas. É sobre isso especificamente que eu quero falar, assim, dentro desse temperamento colérico melancólico aí. Jonas não ficou feliz. Ele montou lá uma barraquinha e ficou lá, de olho no povo de Nínive, esperando que eles não se arrependessem para ver a cidade ser destruída. Porque Deus falou que dentro de 40 dias ele ia destruir a cidade. E o colérico melancólico termina assim, ficou lá esperando, vamos ver. Aí ele tá lá, sol quente, Deus vai lá e levanta uma plantação. Uns falam que é a boboreira, outros falam que é outra coisa, mas algumas versões tá a boboreira. Abriu lá, de um dia pro outro, nasceu, levantou e fez uma sombrinha aí pro melancólico rancoroso. E ele lá, só esperando, bravo. Aí tá lá só de olho em Nínive, torcendo pra Deus destruir com tudo, destruir com esses inimigos dele aí. E o que acontece? Os ninivitas se arrependem e ali Deus perdoa. De misericórdia, Jonas ficou feliz? Não ficou feliz. Ele ficou com raiva. A plantação que Deus moveu, a sombrinha para ele, secou e morreu. E um dia, e ele reclamando com Deus, oh Deus, essa boboreira, tá vendo? Ela secou agora. E Deus questiona Jonas, fala, nossa, você não tava com misericórdia aos ninivitas e você tá reclamando por uma boboreira que morreu? Que você não plantou, você não fez nada por ela? Imagine eu, que plantei esse povo, que criei esse povo, se eu não ficaria com misericórdia de destruí-los. Ali ele dá um choque de realidade no melancólico rancoroso aí, no colérico, picudo, briguento. Deus dá ali uma lição ali nele. Termina assim, com raivinha, amargurado, deprimido, porque Deus perdoou o povo inimigo dele, os ninivitas. E ele, com esse senso de justiça, não é justo Deus ter misericórdia desse povo tão maligno, que age tão errado? Com esse senso de justiça egoísta, ele estava querendo julgar quem era merecedor da graça, da misericórdia de Deus e quem não era. Quem é que decide isso, se não apenas Deus? É Deus quem decide isso, não somos nós. O livro termina desse jeito. Ele ali questionando com Deus, e Deus com essa pergunta: se você ficou assim, sentido de
uma plantação e um dia nasceu, você não plantou nem nada, nasceu, morreu, você está aí reclamando dela. E imagine eu que plantei esse povo, que criei esse povo, se eu não vou ficar sentido de destruí-lo. Termina o livro desse jeito, em aberto, mas o Jonas muito descontente, amargurado, bicudo, raivoso por causa dessa situação.